Olá, meus amigos e minhas amigas. Um excelente dia para todos. Estamos aqui para mais um capítulo aqui do nosso ABcast, nosso podcast da Bicrypto. Eu sou Bernardo Surur, CEO aqui da Bicrypto, e mais uma vez eu trouxe aqui dois grandes especialistas para falar sobre um tema que é maravilhoso. Vamos falar sobre como facilitar a entrada das empresas no mundo cripto e como facilitar também a outra ponta, as pessoas físicas, as pessoas que usam esse mundo. Vamos falar sobre os serviços que são prestados e como é que são prestados em fim de facilitar o nosso dia a dia. Bom, comigo aqui para falar sobre esse tema maravilhoso, estou aqui com o Denis Roxo, fundador e CEO da Declare Crypto. Seja muito bem-vindo pela segunda vez aqui no nosso podcast. Exatamente. Muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite novamente. Estamos aí para facilitar a vida então dos usuários cripto, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e tentar elucidar esse mercado que é tão robusto e também tão difícil de ser elucidado. Mas que a gente vai entrar em alguns pontos, vamos falar sobre todos que estão nos ouvindo. Nós estamos gravando bem na época agora aqui do nossa declaração do imposto de renda. Exatamente. Né? Então, várias pessoas têm várias dúvidas sobre como declarar cripto. Então, a gente vai aprofundar bastante sobre isso. Estamos aí. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Aqui comigo também está o Chris Bol. Acertei. Acertou. Acertei. Co-fundador e CSO da Parfim. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Será um bate-papo maravilhoso. Então, hoje a gente separou aqui de duas formas, né? Estou batendo o celular aqui na mesa, que não podia bater. Então, a gente separou aqui o podcast de duas formas. Vamos falar tanto de empresas, quanto vamos falar aqui de facilidade para as pessoas, né? Como o mercado fala, né? Pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Dois mundos completamente diferentes, mas que um precisa do outro, né? Bom, Cris, começando aqui com você, me fala um pouco sobre quais são os serviços da Parfim, o que a Parfim faz nesse mercado que a gente chama de institucional, né? Que é o famoso PJ, né? PJ. Qual é o papel da Parfim, qual é a importância? Claro, a gente faz infraestrutura de ativos digitais. Então, a gente tem hoje dois produtos. O primeiro produto é a plataforma da Parfim. A plataforma da Parfim permite ao institucional, a PJ, né, principalmente bancos, corretoras, bolsas, né, como a B3, oferecer cripto para seus clientes finais. A plataforma tem alguns componentes, mas ela permite você fazer toda a parte de trading execution, execução, negociação, permite você fazer custódia de criptoativos, ou qualquer ativo digital, na verdade, e toda a parte de gestão também, você consegue fazer para fazer a gestão do ciclo de vida da operação inteiro. Então, essa é a plataforma. E o segundo produto é o que a gente chama de Parchain. A Parchain é um blockchain, um ecossistema de blockchains permissionados. Legal, vocês têm uma própria blockchain. A gente tem exatamente uma EVM, Ethereum Virtual Machine Compatible Blockchain, que hoje está sendo utilizado, por exemplo, pelo Banco Central como solução de privacidade, né? Dos três. Que é um dos desafios do Banco Central, né? O Banco Central só vai colocar o DREX para funcionar se a solução de privacidade está ativa, né? Exato. Então, é um dos três que está sendo testados pelo Banco Central para resolver privacidade, mas a gente também consegue fazer escalabilidade e interoperabilidade. Que legal. Ou seja, conseguir conversar entre as blockchains, é isso? Seria a gente tem um sistema... Interoperabilidade. Rapaz, é difícil falar essa palavra. Né? A gente tem um sistema de bridges que pode transferir entre blockchains EVM, né, que são Ethereum Virtual Machine Compatible, que são derivados do Ethereum, e também, através da nossa custódia, você consegue interoperar com outras blockchains que não são EVM. Que legal, que legal. Então, hoje, basicamente, se eu precisar ter uma infraestrutura... hoje eu tenho uma empresa, se eu precisar ter uma infraestrutura cripto, poxa, quero colocar uma infraestrutura cripto, quero colocar aqui uma funcionalidade, vocês provêm todo esse tipo de suporte. Exatamente. Então, a gente tem grandes clientes, instituições financeiras, corretoras, instituições de pagamento, a mesma bolsa, né, a B3 Digital é nosso cliente. Que legal. Então, a gente fornece toda a infraestrutura para que eles possam oferecer cripto na ponta. Seja negociação, então comprar e vender cripto, e também fazer depósito e retirada para o cliente final.
Então, seja mais um formato como um exchange, por exemplo. Que legal, que legal. Isso a gente está falando de uma empresa, né, que está aqui brasileira, né, fundada aqui, né, desenvolvida toda aqui, com todos os profissionais aqui, trabalhando em prol desse desenvolvimento aqui, trazendo o mercado nacional apenas, ou a gente está falando também do mercado internacional? A gente fundou a Parfin em Londres, Em 2019. Desde então, a gente focou muito no Brasil. Hoje a gente tem mais ou menos 100 pessoas trabalhando na empresa. Caramba. Metade aqui no Brasil, metade fora. E foco Europa e um pouco Estados Unidos. Que legal. Bastante clientes lá fora ou o Brasil ainda é o melhor mercado? Brasil é o maior mercado. O Brasil tem uma criptoeconomia maravilhosa, né? Eu acho que sim. Muito, Graças né? a Bcrypto, né? Graças a todos nós, Graças né? a Bcrypto, Graças né? a todos nós, né? A gente está fazendo, a gente vem trabalhando de forma conjunta e desenvolvendo, né? Denis, o que faz a Declare Cripto, né? Eu acho que é importante a gente separar, né? A gente falou aqui do mundo institucional, uma necessidade muito grande, né? E a Declare, me fale. A gente é uma plataforma focada, então, na pessoa física, né? Que tem que declarar seus criptoativos. Tem que declarar, por exemplo, ganho de capital, declarar DARF, declarar posição no imposto de renda, né? Dentro do RPF, de bens e direitos em cripto. E a gente também atende a quem faz operações no exterior, que tem que declarar a Instrução Normativa 1888 lá desde o ano de 2019. Então, a gente também tem uma grande estrutura atendendo principalmente brasileiros, conforme as instruções da Receita Federal e as leis brasileiras, de declaração correta do patrimônio e cálculo correto, né? Porque até a declaração ela tem uma questão teórica que ela não é difícil. Qualquer um pode ir lá ler, são algumas leis, são algumas instruções, a Instrução Normativa 1888 é pequena. Mas colocar isso em prática no mercado cripto é muito difícil. Por quê? Porque as infraestruturas das PJs, das exchanges, que nem o Cris falou, elas são variadas, são muitas exchanges, cada uma tem a sua estrutura, cada um tem a sua API, o seu API, cada um tem o seu tipo de extrato, as blockchains por mais são blockchains públicas, mas tu pode ter muitas carteiras, tu pode ter ali uma MetaMask que tu vai ter facilmente ali 5, 6, 10, 20 carteiras diferentes, com redes diferentes. Então, assim, o que faz com que seja fácil tu saber o que tu tem que fazer, mas seja muito difícil tu fazer isso corretamente. Sair dessas posições, desses extratos, dessas operações que tu faz, que pode ser poucas operações, pode ser ali 10, 20, 50 operações por mês, ou pode ser 2, 3 mil, e chegar num cálculo correto de custo de aquisição, chegar num cálculo correto de lucro ou prejuízo, abater as taxas, e fazer isso com 20, 30, 50 moedas em 10, 20 lugares diferentes. Então, assim, essa dificuldade fez com que a gente conseguisse crescer nesse mercado, porque a gente traz essa facilidade, transforma todo o mundo cripto numa documentação correta para colocar dentro do seu patrimônio imposto de renda das tuas próprias criptos. Porque se tu não faz isso, tu está tirando uma informação importante ou um patrimônio importante do teu próprio imposto de renda. E isso lá na frente pode ser prejudicial. Então, assim... É prejudicial, inclusive, para a própria pessoa, né? Porque ela não tem visão da quantidade do seu patrimônio, né? E ela não tem visão, muitas vezes, do quanto aquilo representa, né? Em termos fiscais, até para crédito, para tudo isso, né? Muita gente, quando vai pegar, por exemplo, financiamento, né? É costume, né? Mandar o imposto de renda justamente para comprovar o seu patrimônio, né? Não, é uma das melhores comprovações mais utilizadas que tem o imposto de renda. E a questão é assim, a pessoa até sabe quanto ela tem de cripto. Mas se ela não coloca isso num documento, no imposto de renda, e não controla isso conforme tem que controlar, porque saber que ela tem, ela sabe. Ela vai saber ali, eu posso ter 10 mil dólares, 20, 50 mil dólares lá numa corretora, ou 100 mil reais, 200 mil reais. Ela sabe quanto ela tem. A questão é que, para ela fazer os cálculos corretos do que ela tem, porque ela pode ter no futuro, do que ela está crescendo de patrimônio, principalmente quando tem os ganhos, isso é muito difícil. Porque tu tem que ter um custo de aquisição correto no centavo, tu tem que saber quantas moedas tu tem que fazer se ele vendeu, se ele trocou, se ele alienou, que é a palavra correta para a Receita Federal, alienação da cripto. Tu já tem um fato gerador de imposto, o fato gerador não é o saque. Alienação já me dá até medo, né? De falar o nome é alienação. Alienação, é a palavra correta. Essa palavra. É a palavra correta, é a palavra correta. A questão é que, para te fazer isso corretamente, ou
tu vai ter poucas operações e mesmo assim tu vai ter muito trabalho para fazer, ou se tem muitas operações, é literalmente impossível de ser feito. Impossível de ser feito sem uma estrutura, sem uma tecnologia que facilite a geração desses documentos e o cálculo, o processamento desses dados recebidos pelas pessoas físicas. Então a gente traz aqui uma estrutura robusta já atualmente e que está ficando cada vez mais robusta. E claro, a legislação também vai mudando, a gente tem que mudar a plataforma, isso é vivo, as criptos elas são muito novas, então as novas leis e as novas INs, instituições normativas da Receita Federal, elas vêm modificando também algumas formas de apresentação, de cálculo, documentação, se é nacional, se é exterior, se é autocustódia. Então, a gente vem também criando uma estrutura para trazer esse resumo para os investidores que têm cripto, que querem conhecer e que querem estar com os documentos corretos para o investidor poder enviar para a Receita Federal. Isso é um ponto importante que eu queria até entrar, né? Porque assim, Para quem já conseguiu declarar ações, movimentação de ações é um trampo. É um trampo. É difícil, né? Sim. Né? Porque você precisa declarar o preço, compra, venda, etc. Né? Para cripto é a mesma coisa? É muito parecido, mas eu vou te falar. Quantas criptoativos existem, quantas ações existem? Então, esse é o ponto. Quantos né? locais de ações tu tem para comprar e quantos locais de cripto tu tem para comprar? Verdade. Tu pode comprar cripto hoje, com certeza, em mais de 500 lugares diferentes. O problema Facilmente. é padronização, né? Então, Não tem padronização. A questão é que a cripto problema. não tem padronização. E Sim. a B3, Bovespa, ela tem uma certa padronização. Né? Tudo Tem uma ticket, estrutura né? padronizada, né? São mercados diferentes, né? São mercados... Mas a Sendo questão muita de lei similaridade. e de pagamento de imposto, custo de aquisição, ela é muito parecida. Só que tem uma dificuldade de fazer corretamente os cálculos, de fazer corretamente, buscar os dados corretamente, de colocar isso numa base que faça um cálculo de custo médio de aquisição indiferente de quanto tu comprou, se tu comprou há 2, 3, 4, 5 anos atrás. E que traga esse custo de aquisição sempre até que tu faça a alienação, essa palavra que na verdade é uma troca ou uma venda, para que tu possa sim ali calcular o teu lucro ou prejuízo daquela operação, daquela moeda. Então a estrutura é muito parecida com quem já fez B3 Bovespa, só que a dificuldade é no mínimo 1000% mais difícil, por causa dessa desestruturação da base dos dados recebidos. Você estava falando ali fora, né, Cris, que o mercado cripto ele ainda é muito não tem essa questão de padronização. É muito novo, né? Todas as questões. O mercado cripto, a criptoeconomia de uma forma geral, né? Ele veio crescendo muito a similaridade do mercado financeiro, né? E usa até os tickers, vamos colocar assim, que são colocados em ações no mercado de capitais, mas ele possui uma dinâmica própria, né? Sim. Colocada ali para poder ter essa facilidade, né? Cris, eu até ia puxar isso. A gente veio falando aqui sobre pessoas físicas, né? Sobre a entrada, né? E hoje o mercado que vocês atuam é um mercado de infraestrutura, né? Sim. Como você observa a abertura geral do mercado, né? A abertura das empresas para adaptar a cripto? Isso está indo mais rápido, está indo mais devagar, diminuiu? Como é que você enxerga essa tendência dentro do mundo institucional? Tá. Eu acho que desde que a lei saiu, né, de ativos digitais, né, foi metade do ano passado, acho que deu uma melhorada, assim, agitou um pouco o mercado e acho que certos players que são chaves dentro do mercado também começaram a oferecer cripto. Então, BTG fez, Nubank fez, agora recentemente o Itaú anunciou. Então, isso acaba chamando a atenção de outras instituições financeiras e falar, cara, se o Itaú está oferecendo, por que eu não estou oferecendo? E também a subida do preço, né? A subida do preço. A subida do preço faz um FOMO, né? Um FOMO no resto dos outros bancos, né? Fear of missing out. Então, e eu acho que vão sair evidências suficientes para falar que operações de cripto, por exemplo, o Banco Inter ter resultado agora acho que dia 14 de maio, se não estou enganado. E provavelmente eles vão ter uma linha lá de cripto, quanto eles ganharam com cripto, né? E esse tipo de evidências vão chamando a atenção de outros bancos e falar, né, tem um dinheiro sendo ganho aí, por que a gente não está oferecendo, né? Pensa, tipo, você é um banco, ele consegue ver todas as transações para fora do banco, né? Para exchanges como Mercado Bitcoin, Foxpeed, Binance.
Então, ele consegue medir como que ele está perdendo o patrimônio do próprio cliente do banco, né, o que chama de principalidade. Então, eu acho que todas essas coisas vão influenciando na tomada de decisão. Lógico que no começo, a gente enxerga os grandes bancos que a gente tem como cliente, eles começam no loop fechado, que a gente chama, né? Então, você só pode, de reais, comprar e depois vender. E depois comprar outra moeda, né? Mas você não pode nem receber depósitos ou fazer retiradas da cripto. Agora há pouco, acho que umas par de semanas atrás, o Nubank anunciou retirada, não depósito, né? Por possibilidade de poder sacar as criptos. Poder sacar as criptos. E isso aí, claro, o Nubank tem uma base gigantesca de clientes, mas geralmente são clientes que compram pouco, né? Não tem um patrimônio grande. Mas já possibilitam a retirar a cripto, que é uma coisa que né, o público cripto às vezes precisa para sentir confiança, né? Eu posso comprar no Nubank, mas retirar a moeda para uma custódia própria, vamos dizer, self-custody. Então, é uma evolução constante, mas as grandes instituições financeiras são bem cuidadosas, no sentido de, primeiro, vão para um closed loop, compra-venda, e depois a gente já viu alguns clientes nossos já começando a evoluir na questão de depósito, que é um pouco mais complexo. Pensa que um cliente pode depositar $1 milhão em Bitcoin, e aí você bate no IR dele, e Compliance. não faz sentido. Aí tem que analisar o compliance. Aí como chama a bandeirinha vermelha, você levanta e fala, querido, de onde que você tirou esses $1 milhão de bitcoins aí, né? Não está declarado no seu IR? E aí, os serviços daqui do meu amigo são muito, muito úteis nesse sentido. Então, tem um desafio em relação ao compliance. A gente fornece as ferramentas para que os clientes possam possibilitar essa parte de depósito e retirada, batendo nas APIs de PLG, DLs e tudo mais, para fazer um processo bem compliant, de acordo com a regulação, reportar no COAF se precisa, mas é uma evolução constante, mas a gente sim tem sentido um aumento de demanda dos institucionais para não ficarem atrás. Hoje em dia, se você não oferecer cripto, né, pelo menos compra e venda de cripto na sua experiência, você está para trás. Na prática, isso você tira como uma tendência realmente, né? Tá cada vez ficando mais presente isso. Se não tiver funcionalidade... Se o Itaú fez, por que você não está fazendo? É um dos maiores bancos, uma das instituições mais tradicionais do Brasil, né? A gente está falando de um mercado brasileiro que lá fora, você observa a mesma adoção? Ou... Então, a gente tem presença... Como eu falei, na Europa, a gente vê a regulação avançando cada vez mais, porém, os bancos são muito mais conservadores do que aqui. Muito mais conservadores. Então, você tem poucos bancos grandes oferecendo cripto hoje. São mais instituições de pagamento, neobanks, que oferecem. Os grandes bancos, falaram HSBC, Credit Suisse, Lloyds, todos esses caras grandes, né, bancos franceses e italianos, nenhuma oferece cripto na prática. Então, são super conservadores. Eu acho que a regulação da MiCA vai ajudar bastante na Europa. Nos Estados Unidos, a gente sabe que o SEC tem um stance bem contra a cripto, então é extremamente difícil você chegar num banco. A gente fala com vários bancos, Citibank, JP Morgan e outros, e você não pode falar cripto lá dentro. Você pode falar tokenização, mas não cripto, tá? Então, é um discurso difícil nos Estados Unidos. Agora, aqui na América Latina, eu acho que sim, tem muita oportunidade. Hoje saiu um report da Argentina que 20 milhões de argentinos, né, utilizam cripto, que é bastante, dado a base. Bastante. E aí, muito uso de stablecoins, né? Com uma moeda fraca, com inflação alta, stablecoins para manter poder aquisitivo e para importação e exportação. A gente está vendo alguns players aqui também do Brasil olhando para stablecoins para importação e exportação. Legal. Pô, a Argentina já, normalmente, né, quando a gente observa, né, movimentos, né, com, assim, de restrição a dólar, né, inflação, normalmente você tem uma presença da cripto mais forte. Muito forte. Naquele país, né? Uhum. Então a Argentina já chega a 20 milhões já, né? A gente está falando aqui no Brasil, acho que, Denis, aqui para a gente
pensar, a gente está falando aqui no Brasil entre 6% e 8% da população, estatísticas aqui, da Bicrypto, mas que a gente também consegue obter essa estatística até pela própria Ambima, que faz o perfil do investidor, né? Já, se não me engano, do ano passado deu 6%. Só para ter um efeito comparativo, o mercado de capitais brasileiro é 3%. Então, o mercado cripto, apesar do volume não ser tão considerável quanto o do mercado de capitais, normal, né? Ele é mais popular do que o mercado de capitais. Mais simples, né? Mais efetivo, né? Sim. E a gente, Denis, observa muito aqui da frase do Cris, a gente vem falando muito sobre regulação, lei, regulação. E isso vem ajudando, de fato, o institucional a entrar, né? Mas a gente sabe que o impacto na pessoa física muda um pouco. Isso, né? Muda bastante, porque muda a forma como ele vê, como ele faz. Para uma empresa é mais uma obrigação acessória e mais segurança. Quando a gente está falando do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, todo o processo regulatório começa aqui, naturalmente, pelas próprias regras da Receita, né? Pelas próprias regras tributárias. É normalmente por onde começa, né? Todo o processo de evolução regulatória. Recentemente, a gente já teve mais uma evolução da atividade regulatória no Brasil, pegando ali criptos no exterior, né? Como foi colocado. Qual foi o impacto disso que você observou, né, no dia a dia das pessoas e das obrigações que as pessoas têm no dia a dia, já que se ela tem uma cripto offshore, como colocado, falando né, falando das né? obrigações, assim, antes da offshore ainda, né, elas realmente são literalmente pesadas para as pessoas físicas, porque assim, quando tu fala de uma instituição que tem que cumprir uma legislação, ela tem uma estrutura, ela tem estrutura de desenvolvimento, ela tem estrutura jurídica, contábil, e aí sim ela tem que cumprir lá uma legislação que está cada vez, com essa questão das próprias, agora o Banco Central regulando as VASPs, né, vai ficar mais estrito e vai ficar mais completo para essas empresas que mexem com cripto, mas elas têm uma estrutura para isso. Agora, quando tu fala de uma pessoa física que tem investimento em cripto e que tem que autocalcular o seu custo de aquisição, assim que nem sempre foi Bovespa, B3, ações, tá? Tem que autocalcular suas alienações, que são as suas trocas, as suas vendas, tem que autocalcular o seu custo e tem que todo mês reportar um documento para a Receita Federal relacionado a um ganho de capital, ou uma DARF, ou então uma própria instrução normativa 1888 que ela é obrigada a fazer. Isso faz com que a carga de serviço ou de análise que uma pessoa física tem que fazer é brutal, porque ela tem de conhecimento, porque ela quer comprar e vender, quer tentar ganhar um dinheiro ali, quer usar como uma moeda de troca, daqui a pouco se for uma stablecoin, ficar dolarizado, ou achar uma cripto ali que ela acha mais segura, que ela acha que tem uma tendência de crescimento. Então ela quer fazer isso, só que por trás disso ela gera essa necessidade, quase que um passivo documental, e sempre foi assim desde 2019. Então, assim, a gente, como eu disse antes, a gente vendo essa necessidade, essa dificuldade das pessoas que fazer isso, a gente criou a Declare Crypto e a gente criou toda uma estrutura, uma plataforma para fazer isso da maneira mais fácil possível, por mais que não seja fácil para nós fazermos, nem para o cliente às vezes entender as normas, mas a gente consegue de um jeito ou de outro buscar esses dados e entregar uma documentação com uma boa assertividade. A gente sempre fala lá acima de 99% da assertividade, porque 100% é muito difícil. Os criptos às vezes tem muita casa decimal, mas não é essa a questão. A questão é que tu tem que estar 99%. Casa, né? Decimal, né? Depende. Quantas, né? Depende de quantos Depende da blockchain. Pode ter aí 10, 12, 16, 20. Decimais, né? Abaixo da vírgula, vamos falar assim. Então, assim, isso faz com que a questão da regularização e da documentação que a pessoa física tem que fazer, ela é literalmente brutal. E aí, tu entrou agora numa outra seara, que a gente tem uma nova lei das offshores, dos investimentos no exterior, onde tinha lá um item de ativos digitais, criptos, né? Vamos falar cripto, assim. Né? Que necessitava de uma instrução da Receita Federal, de uma normatização, que foi feita agora, já foi feita, se não me engano, dia 13 de março, a IN 2180/24. E aí disse, sim, as criptos são consideradas ativos financeiros para fins de relacionamento e, quando posicionados no exterior, estão ligadas a lei de offshores, a lei lá de ativos no exterior, ativos digitais. Então, assim, só que isso fez com que
eu estou colocando mais um ingrediente, mais uma engrenagem nessa equação, que é, antigamente, os criptos indiferentes se estava lá fora ou não, era um cálculo de ganho de capital, e N se estivesse lá fora, GCAP, bens e patrimônio. Agora, nesse ano de 2024, com essas duas regulações, com essa gestão normativa e com essa lei, as criptos de exchanges no exterior, elas serão feitas um cálculo separado, serão feitas um controle, um custo que não é mensal mais, que tem uma acumulação anual, mas quem está usando a exchange nacional ou quem está usando a autocustódia que é relacionado ao Brasil atualmente, conforme as leis e conforme o entendimento do mercado, isso faz com que esse cálculo seja igual, mensal do ano passado, os exchanges nacionais, e as exchanges nacionais sejam um cálculo diferente. Então, na verdade, agora são 2 cálculos. São 2 jeitos diferentes de ver. Os dois podem ser... E para o investidor, é muito simples. Eu estou numa exchange nacional e em menos de 30 segundos eu passo para a exchange internacional. Lá, compro, troco, volto para uma exchange nacional. São 2 cálculos, eles estão apartados hoje conforme a lei. E para o investidor não parece, para o investidor é muito fácil. Ele compra uma, vende, troca, bota na outra, vende na outra. Mas a questão é que a gente estamos cada vez mais buscando que tenha um entendimento único, que a legislação seja escrita facilitada para que todos entendam, porque às vezes também como tu mistura os ativos digitais com um offshore, com a questão que há muito tempo é usada no Brasil de ter empresas lá fora, e de não trazer o dinheiro para o Brasil por uma questão de que não tem um imposto, só tinha quando trazia para o Brasil, dos offshores principalmente. Tu joga um ativo digital no meio disso, tu cria um imbróglio. Por quê? Porque lá tem um texto gigantesco, uma lei de médio porte, bem descrita, falando sobre offshore e que mistura ativos digitais lá em um pedaço dela, um pedaço lá. E isso não é uma lei específica de cripto. A gente queria que tivesse uma lei específica de cripto que falasse, cara, as criptos são assim, são ativos digitais, são ativos financeiros. A gente sabe que é usado muito no mercado como ativo financeiro, mas que isso fosse uma questão específica de cripto e não ela misturada com offshores, por exemplo. Mas é o que a gente gostaria que fosse mais simples e não é. E o que a gente faz com isso? A gente tenta simplificar a vida do investidor com tecnologia, com informação, com... Até uma pergunta, né? Porque sempre faz a mesma pergunta e eu também fico confuso. Ai. Lá vem. Primeiro, eu tenho que declarar todo mês o que eu... Estou operando aqui no Brasil. Estou operando usando uma empresa... Todo mês, já vou te responder. Que está constituída aqui no Brasil. Eu preciso todo mês avaliar, ou posso fazer isso? Precisa avaliar a tua necessidade de declaração mensal. Se tu fez trocas ou vendas, que é a nossa alienação, com um valor total acima de R$35 mil mensais, tu deve declarar se tu teve ganho de capital no mês subsequente. Então, a tua obrigação é de avaliar todos os meses se tu tem ou não que gerar uma DARF e pagar. E gerar um GCAP. Agora, se eu tiver operando, ou melhor, se eu tiver numa... se eu estiver dentro do quadrado da regulação dos offshores... Se eu estiver usando só uma exchange do exterior, que lá nos termos de uso ela vai dizer que ela está no exterior, vai dizer o país ou não, algumas dizem, algumas não dizem, mas ela não vai trazer nos termos de uso, que é o documento oficial dela de acordo com o investidor. O investidor, quando entra lá, ele é obrigado. Eu aceito os termos de uso. Ninguém lê. Mas lá nos termos de uso vai estar escrito se ela se entende se ela se entende uma empresa brasileira que tem um CNPJ e que está fazendo um acordo, um termo de uso com o CNPJ brasileiro, porque às vezes algumas exchanges que eram internacionais estão vindo para o Brasil, estão criando o CNPJ, estão colocando os seus termos de uso que a partir dali elas estão cumprindo, estão fazendo um acordo comercial com o investidor como uma empresa brasileira, constituída no Brasil, então essa empresa ela está nas leis brasileiras, nas leis mensais. Então, se tu usa, voltando à tua pergunta, uma exchange que está descrito que não é brasileira, seja de qualquer outro país, se tu usa só ela, sim, a tua avaliação se torna anual. Mas só ela. Se tu usar uma blockchain, tu já vai vir para uma questão nacional, porque a blockchain hoje está numa autocustódia. Não, tipo um DeFi, você troca, você vai no Uniswap. DeFi que é gigantesco, que é muito utilizado por uma grande... Aí você está no Brasil, porque se é self-custodial, você lá usa um MetaMask, você tem a chave, em teoria, então
Então, eu estou considerando... brasileiro, né? Então, Considerando brasileiro da empresa e se aquela for de autocustódia, se você for residente brasileiro. Se você for residente brasileiro... É que nós estamos falando basicamente de residente brasileiro, né? Teoricamente, nós estamos aqui numa base de residente brasileiro. Então, assim, então isso faz com que sim, tu usa só uma exchange internacional, mas nada tu tá numa lei. E na regra, quando a gente olha olhando para a primeira, né, que é usando uma exchange aqui no Brasil, você tem você tem que declarar acima de 35 mil. No caso do offshore... Declarar quando tu tem trocas acima de 35 quando mil. tem trocas acima de 35 mil. E quando for no offshore, também tem uma regra de limite corte? Junta as duas. Junta tudo que tu fizer no Brasil, seja autocustódia, seja brasileira, elas somam-se os valores. Soma-se antigamente somava-se tudo. Antigamente somava diferente se era exchange internacional, se era autocustódia, se era blockchain, se era exchange nacional. Somava-se tudo para chegar no valor de se a alienação passava ou não os 35 mil. Que são as trocas e as vendas somadas durante um mês. E agora tirou-se a questão de exchanges internacionais dessa equação, ficou as blockchains e as exchanges nacionais nesse limite de 35 mil para fazer um reporte mensal. É importante ter cuidado, né? Porque a gente está no mês de declaração, importante ter isso bem afinadinho, com bastante ponto, né, Denis? Chance de dar um problema. A chance de dar um problema e a chance de calcular errado. E, infelizmente, tem alguns... pessoas que, não, mas eu vou contratar o meu contador e vai fazer no Excel. Cara, desculpa, mas não vai conseguir fazer certo. Não vai, é impossível. É muito complexo. Ou ele vai perder dias e dias e dias fazendo e vai te dar um custo que não vai ser de acordo com o que tu gostaria, que tu pode fazer numa plataforma que nem a nossa, que dilui esse custo no meio de centenas de usuários, tá? Milhares de usuários. Isso é engraçado, né? Porque a gente está falando de várias tecnologias aí. Não, eu vou fazer no Excel. Né? A gente volta pro Excel, né? Tem, né? O mundo é sustentado pelo Excel, né? Não, Excel. As grandes ferramentas, as grandes invenções. As da humanidade, né? Cris, o que eu ia te perguntar é sair um pouco do tema, mas para poder conectar com o outro, a gente vai falar o quanto isso é importante para as pessoas, né? Vocês estão participando do Drex, né? Hoje o consórcio que vocês estão participando... Quem mais está participando dentro do seu consórcio? Quais são os outros players que estão dentro do consórcio da Parfin? A gente participa do consórcio da TecBan, Banco da Amazônia, acho que tem a Fox, alguns outros, mas a gente suporta outros players por trás. Então, vocês também participam com outros, hoje a gente... em outros consórcios indiretamente. Exato, a gente participa, fora desse consórcio, mais 4. Então, dos 16, a gente participa em 5. Que legal. Que legal. Suportando com infra, enfim, com o nosso know-how para fazer todo o setup do Drex. Como é que está a evolução do Drex e aí eu vou emendar aqui juntamente nesses minutos finais com a junção da criptoeconomia nos próximos passos aqui, vamos dizer assim, do Brasil, né? Como é que está a evolução do Drex, né? Você que é um participante, vocês que participam aí em 5 das 16 frentes, se eu não me engano, são 16, né? São 16 são consórcios. 16. Como é que está a evolução, né? E como está essa questão de resolver o dilema da privacidade, né? Que é um dilema tão difícil que tem muito a ver com a parte fiscal, né? Porque, para quem está nos ouvindo e ver se está correto, esse desafio se faz necessário justamente por uma privacidade fiscal, né? Para que a pessoa não tenha acesso aos fundos de uma pessoa, de uma empresa, e assim por diante. Basicamente para não saber o que um tem do outro, né? Ou seja, até confidencialidade, né? Sim, acho que o Drex está no contexto do atacado, né? Do wholesale. Então, você tem o Drex nesse nível entre os bancos, né? Interbancário, e daí cada um tem o que a gente chama cada banco vai ter o depósito tokenizado, tá? Então, são 2 layers diferentes. O depósito tokenizado é o banco que controla e é uma tokenização dos depósitos. Agora, o Drex já é como se fosse parte do sistema financeiro nacional de pagamento. Então, como você tem o STR, tem o SPI, né, que é do Pix, você vai ter um outro sistema que a gente chama de SPD, né? Sistema de pagamento digital, né? Que é o Drex. E ele é interbancário, né? Wholesale.
E aí o problema da implementação do piloto do Drex é que foi feito acima da Hyperledger Bezo, que é uma blockchain compatível com Ethereum, que chama de EVM Compatible, Ethereum Virtual Machine Compatible, e ela por si só não tem privacidade. Então, pensa o seguinte, o Itaú tem uma wallet... Ouvindo, né, basicamente é porque todas as operações em blockchain são transparentes. São transparentes, né? Elas aparecem, você tem... Imagina que cada um dos 16 participantes, né, consórcios ou participantes diretos do Drex, ele tem um node, né? Esse node, hoje, se o Bradesco faz uma transferência para o Itaú, o Santander consegue ver. Então, isso dentro do contexto do sistema de pagamento não dá para fazer, não dá para, né, ter essa visibilidade. Então, o Banco Central lançou o piloto com esses desafios, né? Outro desafio também é escalabilidade, e um terceiro que vai vir depois é interoperabilidade. Então, decidiu atacar o primeiro, que é o mais difícil, né? Que é privacidade. E aí tem 3 soluções que estão sendo testadas, o Starlight, o Setter e a Parchain, que é a nossa solução. E eles estão testando, já testaram o Setter, e o Starlight está sendo testado, e depois vem a Parchain. Então, o Setter foi testado, teve algumas limitações de escalabilidade, e certas coisas que o Banco Central, na prática, tudo bem, ela vai adicionar um layer de privacidade, mas ela sempre tem o que a gente chama de God View, né? Ela consegue pegar uma transação X e ela consegue abrir ela e ver, né? Ou seja, privada... entre os bancos, entre os participantes. Não é confidencial, né? Mas ela é privada. É privada, né? É privada dentro dos participantes, mas não para o regulador. Não para o regulador. O regulador tem o que chama de God View, né? Conseguir pegar qualquer transação e falar, essa aqui foi entre o Bradesco e Itaú, tal montante, tal cliente final e pronto. Então ele tem capacidade e as outras soluções que não são a Parchain, elas não têm essa capacidade. O Setter, a gente sabe que não tem essa capacidade de você conseguir revelar. Você criptografa tudo, fica tudo privado. Então, o Drex é um desafio. A gente, com a Parchain, a gente consegue, de fato, entregar tudo que o Banco Central precisa. Então, privacidade com o God View, conseguir também trazer escalabilidade para a solução do Hyperledger Bezo. A gente faz que cada instituição financeira tenha um Privacy Ledger, que faz parte do ecossistema. Pensa o Drex como uma commit chain no meio e cada instituição financeira como uma Privacy Ledger. Essa Privacy Ledger, a gente fez um fork do Geth, que é um cliente do Ethereum, um dos mais conhecidos, e colocamos uma base de dados Enterprise, MongoDB, embaixo. Então, ela é um single node que consegue escalar até 15 mil transações por segundo, na primeira versão dela, e ela tem um sistema de bridges que se conecta com o Drex, que é a que chama de commit chain. Então, essa arquitetura faz que a gente consiga resolver a privacidade dentro do contexto do Drex, né, da commit chain, tem a escalabilidade na layer 2, vamos dizer, das privacy ledgers, e tudo o ecossistema é interoperável através de um sistema de bridges, porque tudo é Ethereum Virtual Machine, né? Então, mas se um participante for escolher uma blockchain privada deles, que não é Ethereum, aí tem que ter um sistema de bridges diferente, que passa através de custódia, já começa a complicar mais. Então, os participantes, as instituições financeiras que estão olhando para esse mundo de blockchain, eles têm que estar muito cientes de que o Banco Central escolheu um standard. E esse standard é EVM. Então, qualquer coisa que eles fizeram fora desse standard vai ser uma complicação a mais. Perfeito. Minha pergunta para você é, dentro dessa evolução do projeto, dentro dos desafios que você colocou, né? Termina esse ano? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Todo mundo quer saber, tá todo mundo ansioso para isso, né? Essa é uma pergunta muito boa. Acho que os desafios são grandes, tá? E se você olha para o contexto global, o que o Banco Central já conseguiu montar de pé, eu poderia te dizer que é o país mais, assim, dos países grandes, né? Você tem Emirados Árabes, Dubai fazendo alguma coisa, ou eventualmente Singapura.
o Banco Central está muito avançado em relação aos grandes países no mundo, tá? Então, Grande em todos os termos, né? Continental, em termos tanto de Exato. tamanho continental, um país de tamanho continental, uma população imensa, a né? sofisticação do sistema financeiro brasileiro Que é completamente diferente, colossal. Então, assim, o que o Banco Central, com os recursos limitados que eles têm conseguido botar de pé um piloto produtivo, que já é um começo. E agora a gente está, vamos dizer, com uma limitação de tecnologia, né? Eu acho que as blockchains vêm no mundo evoluindo muito no lado público, né? E o lado permissionado ainda está começando. Então, mesmo a gente, né? A Parchain é um produto que foi concebido há uns 2 anos atrás e está sendo desenvolvido, já tem uma primeira versão, está sendo desenvolvido, claro, muito pegando feedbacks lá do Bacen e da Núclea, que é outro cliente grande nosso. Então, é uma evolução. Eu acho que a tecnologia ela ainda não está pronta para, de fato, se tornar uma infraestrutura do sistema financeiro como as pessoas esperam. Eu acho que a gente tem um caminho pela frente e a tendência é que o projeto atrase um pouco, sim. Então, atrasa um pouco, né? Sim. Mas você agora pergunta que aí eu quero fazer o link aqui com toda essa parte, né? A gente tem uma grande expectativa de quando o Drex estiver no ar, né? Criptoeconomia vai entrar na vida das pessoas Todos os dias. todos os dias, a todo momento, né? Com Godview. Com God View. Que é uma das frases mais importantes aqui para nós, aqui do mundo real, aqui é God View. Godview. O que significa isso? Significa que todas as operações elas terão já dentro do sistema da Receita Federal, do governo federal como um todo. Porque ele pode ir lá e fazer um Godview, pode fazer os extratos, pode fazer as avaliações no CPF específico. E isso vai tornar a criptoeconomia usada todos os dias, mas também a criptoeconomia vai deixar de ser, já deveria ter deixado pelas leis brasileiras hoje, de ser uma coisa escondida da Receita Federal, escondida do... Esse é o ponto, né? Porque assim, a gente está falando que todas as blockchains vão ser abertas, né? Todas as blockchains são abertas, né? A gente está falando de um sistema que agora, que vai ser a CDBC, vai ser a cripto brasileira. Permissionado, permissionado. Né? Que também visa trazer mais essa tecnologia também para o público. Então, no futuro, a pessoa vai ter na carteira dela o Bitcoin, o Ethereum, o real digital, né? Exato. Vai ter várias coisas. Hoje... O carro dela, a casa dela tokenizada. Casa tokenizada, o carro. Vai ser uma carteira que no final do dia vai ter tudo, né? Vai ter de documento a dinheiro na carteira digital. Exato. Agora a gente está falando hoje da rastreabilidade, né? Hoje a Receita ela já poderia, vamos dizer assim, né? Não, ela já tem consegue estruturado, rastrear, né? ela já tem equipes fazendo isso há muitos anos, né? Há anos pelo menos que a gente saiba. Ele já tem uma estrutura de estar avaliando as operações, estar avaliando as grandes operações, os grandes operadores, as exchanges brasileiras há muito tempo. As blockchains também elas conseguem avaliar e conseguem fazer a rastreabilidade, porque como a gente sabe que a blockchain é pública, se tu vai transformar um valor alto lá, tu pode rastrear aquilo ali quase que com outros softwares, obviamente, até o infinito, até com que alguém saque num banco e descobrir, mesmo que passe por 50 mãos, tu vai saber quem sacou aquele dinheiro, se foi particionado, se não foi. Então, o que vai acontecer assim, no mundo real é que assim, a cripto vai virar uma questão como se fosse o próprio real digital, como se fosse uma ação que tu compra ali, vai virar uma coisa normal, cotidiano do dia a dia das pessoas. Só que também tem a questão de as pessoas que por um acaso queiram usar isso para fazer alguma coisa escondida, uma lavagem de dinheiro, uma evasão de dívidas, um pagamento de alguma coisa que ele não queira tirar uma nota fiscal, em último caso, entendeu? Qualquer coisa errada ou que não é condizente, isso vai acabar. Isso já era para ter acabado, mas vai acabar. Por quê? Porque esse Godview sobre as transações do Drex e também sobre as blockchains e também sobre as exchanges internacionais e também sobre as exchanges internacionais que a partir desse ano, com a nova lei, são obrigadas a declarar suas operações quando for feitas por brasileiros. Então não é porque um brasileiro usou uma exchange internacional que essa federal não vai saber, porque a partir desse ano a lei é que qualquer operação para o brasileiro em qualquer exchange, qualquer lugar do mundo tem que ser reportada para a Receita Federal. Então, a partir desse ano de 2024, e principalmente quando vir o Drex, a gente
quer que seja esse ano, talvez ano que vem, essa questão ela não vai ter mais uma questão de escolha. Eu quero ou não quero reportar, declarar minhas criptos. Eu quero ou não quero pagar o imposto. Que hoje ainda tem, eu sempre digo, para pagar o imposto corretamente e dormir tranquilamente no seu travesseiro e não ter nenhum tipo de incomodação futura. Mas daí não vai ter mais essa escolha. E a gente também é bom que não tenha, porque daí isso vai separar. As VASPs vão estar... VASPs aqui, a gente sabe que é um termo, mas as empresas que fazem... Que não é a companhia aérea. Era companhia aérea, quem é velho como eu vai lembrar. As empresas vai lembrar. Eu lembro. As empresas que fazem operações com criptoativos e que dão essas operações e que servem para os seus clientes. Então, elas estão sendo reguladas, tem o sandbox, teve a consulta pública agora há pouco do Banco Central. Então, isso com certeza vai ser muito bom para o mercado, porque o mercado vai ser muito maior, mas também vai ser muito mais regulado. Tendência, né? Então a gente está falando aqui, em Cris, a gente falou aqui sobre justamente o trabalho, né? Que como os institucionais têm entrado e como isso vem trazendo. Falamos da iniciativa do Banco Central, falamos sobre desafios que são as pessoas físicas aqui fazendo, mas a gente tem um belo caminho pela frente, né? A gente está falando de um ambiente cada vez mais regulado, mais positivo. Positivo. É um caminho que está trazendo mais segurança, né? Por todos os lados, né? O institucional, assim, teve a consulta pública, né, começo de dezembro do ano passado, terminou em janeiro, né, último dia de janeiro desse ano, e agora está nas mãos do Banco Central de ser o arcabouço regulatório, né, de Virtual Asset Service Providers, né, que é a sigla em inglês, VASP, que a gente fala. E eu acho que isso vai ser muito bom para o ecossistema, que ainda tem muita instituição financeira que tem medo, né? Especialmente a área de legal, compliance dos bancos, corretoras ainda ficam com um pouco de medo, falam, não, mas não é regulado, mas enfim, o Itaú está oferecendo, o BTG está oferecendo, o banco está oferecendo, eu quero fazer, mas eu fico com o pé atrás porque não tem regulação. Acho que o Banco Central, quando ele descer o arcabouço regulatório, vai ter uma adesão muito boa dos institucionais. E não só para o uso de, sei lá, compra e venda de cripto, Bitcoin, ETH e todas as outras altcoins. Eu acho que a gente também vai ver uma aposta nossa é que a gente vai ter um mercado de uso de stablecoins para remessas e para cross-border payments, tá? Hoje o Brasil, vocês sabem muito bem os dados, né? Opera mensalmente, né? O volume tradeado mensal pelo Brasil é mais ou menos 18 bilhões de reais, né? 95% desses são stablecoins. A gente sabe que a conotação desse uso de stablecoins não é muito boa, porém, a gente acredita que com a regulação vai primeiro tirar os atores ruins desse mercado e vai potencializar o uso por institucionais para pagamentos de remessas internacionais e para pagamentos, por exemplo, importação e exportação através de stablecoins. É uma ferramenta muito poderosa. Eu acredito que é uma tecnologia que o SWIFT já existe há muito ano, né? Há muito tempo, e ainda não foi disrupted, né? Eu acho que as stablecoins, hoje a gente já ultrapassou 160 bilhões de dólares de stablecoins emitidas no mundo. Tether tem 110 bilhões, a Circle já está chegando aos 40 bilhões. Então, é um mercado que movimenta muito, já tem volume transacionado on-chain acima do volume da Mastercard e da Visa. Então, eu não vejo por que, com um framework claro, regulatório, por que os institucionais não conseguiriam usar esses stablecoins como um corredor bancário paralelo ao SWIFT, tá? Eu acho que isso vai ser uma realidade nos próximos 12 a 24 meses. É incrível. Não tem o que dizer, né? Porque o mundo está cada vez mais caminhando para a conexão, para essa imensa conexão, para essa imensa interligação. E o sistema financeiro do futuro vai ser... Já é a cripto, e cada vez a cripto vai ser mais presente nesse dia a dia, né? O que a Circle gosta de falar que é o dólar acima da internet, né? Tipo, na velocidade da internet, né? Então, gosto muito dessa palavra da Circle aí, que é um dos emissores de stablecoins maiores que tem. Maravilha. Cris, muito obrigado por aqui. Denis, muito obrigado também por estar aqui hoje. O bate-papo foi maravilhoso.
Agradeço demais vocês terem vindo aqui, terem conversado com a gente, com todos nós aqui. Esse bate-papo foi incrível. Falar um pouco de declaração de imposto de renda, como funciona nessa época, falar um pouco dos desafios e falar um pouco das empresas, como vem superando o desafio também delas de integrarem cada vez mais a criptoeconomia, para mim foi maravilhoso. Muito obrigado aqui pelo bate-papo de hoje. Obrigado Muito a você. obrigado pelo convite. Declare Cripto, aqui eu, Denis, agradecemos a segunda oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema importantíssimo para a criptoeconomia e para os criptoinvestidores. E agradecer também ao Cris aí com Claro. o entendimento aí do mercado de infraestrutura perfeito e moderno. Não, obrigado. Não, em nome da Parfin, te agradeço. Acho que foi legal o bate-papo. Pode contar com nós. Se tiver futuras edições aí, foi muito legal. Muito obrigado. Bom, meus amigos, esse bate-papo termina aqui, mas siga a Bcrypto nas redes sociais. Nós temos vários outros episódios, vale a pena você conferir. Entra lá no Instagram da Bcrypto, @Bcrypto, e siga a gente. Muito obrigado por hoje. Por hoje é só. Valeu. Obrigado. Obrigado.